Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim a Escritura: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pedimos a ti, Espírito de Deus, enquanto ouvimos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos conceda graça para ministrar a palavra e para ouvir a tua palavra, e que tu operes a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossa vida. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui dois mandamentos no verso 5, um mandamento positivo e um negativo. É uma ordem de confiar no Senhor de todo o coração e uma proibição, não nos estribarmos ou não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. A minha tradução usa a palavra estribar. Ela é muito significativa, tem associação com estribo. Quem conhece estribo de sela de cavalo sabe que para subir na sela você precisa se apoiar o pé apoia um pé para montar o cavalo, né? A figura é muito viva, só que é uma proibição, não faça isso. E nesse início de ano, esse momento é muito importante, e eu já queria lançar de pronto um desafio para os irmãos decorarem esses dois versículos. Eu não sei qual o método que você usa para decorar a palavra, mas decora, toma isso como um propósito de fazer isso agora. Começa hoje e decora esse texto como um texto base para o seu dia a dia. E à medida que nós formos estudando, você vai perceber como é fundamental. Esse texto é de uma importância vital para a nossa vida. Ele começa falando para confiar no Senhor. Nós muitas vezes lemos textos onde aparece essa expressão no Senhor ou do Senhor, mas sem dar a devida ênfase. Nós lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas não é isso. Confia no Senhor. A ênfase é no Senhor. Ele está chamando a atenção para o Senhor. É muito importante lermos da maneira adequada, maneira correta. Senão nós na própria Bíblia, nós perdemos o Senhor de vista. Né? Se torna uma coisa mecânica, como se fosse uma técnica. Ontem eu recebi um videozinho de uma música evangélica, né? Gospel, falando: pode confiar, vai dar certo, confia, os teus planos, os teus sonhos, pode confiar, vai dar certo. Mas em nenhum momento o autor dessa letra se lembrou de que é preciso chamar a atenção
e voltar a nossa atenção para o Senhor. Não é pensamento positivo. Muitas vezes nós queremos fazer com que a vida dê certo usando métodos ímpios, métodos que os ímpios usam para se animar nesse mundo, como é chamado, vale de lágrimas. Realmente esse mundão é um deserto, é um vale de lágrimas. E o ímpio ele precisa de um esforço, de alguma coisa que faça o dia a dia dele valer a pena, para ele não se suicidar, para não parar para tirar a própria vida, porque não tem esperança, não tem nada que anime a vida dele. Talvez um dos textos mais tristes da Bíblia é o texto de Efésios, que diz que nós estávamos no mundo, estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Para mim é um dos textos mais tristes das Escrituras, sem Deus e sem esperança no mundo. Essa é a descrição do homem sem Deus. Mas muitas vezes o próprio cristão esquece isso e vive como se Deus não estivesse, como se Deus não fosse. Quando Deus diz eu sou, é muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais intensa a ideia do que nós às vezes concebemos. Ele existe. E eu preciso levar isso em consideração e confiar no Senhor de todo o coração. Mas por quê? Por que razão ele diz, confia no Senhor? Por que eu posso confiar no Senhor? Por que razão? O que me faz confiar no Senhor? Ou por que razão eu muitas vezes não confio no Senhor? Porque eu não o conheço. Quando você não conhece uma pessoa, você não deposita sua confiança nela. Você não, a não ser em casos extremos, onde você não tem outra opção, você até se confia a outra pessoa. Mas você confia à medida que você conhece. E isso é um dos pontos vitais da nossa vida, conhecermos o Senhor. Mas como é que eu conheço o Senhor? Às vezes a gente fica só teorizando, né? Fica no campo das ideias isso, de conhecer o Senhor. Como é que eu conheço o Senhor? Como é que você faz para conhecer o Senhor? É por aqui, pela palavra, pela Escritura. Você pega os Salmos, por exemplo, o Salmo 33, que fala, vamos abrir lá no Salmo 33, que fala um pouquinho sobre os atributos do Senhor, sobre quem é Ele. Salmo 33, o salmista começa dizendo, exultai, ó justos, no Senhor, exultai, alegrai-vos com grande alegria. Exultação é uma alegria intensa, é um regozijo intenso, é um convite, é uma ordem para nos regozijarmos, e aí a expressão no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Agora ele começa a dar as razões por que eu posso e devo fazer isso. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A razão por que eu posso confiar no Senhor de todo o meu coração. Porque a palavra dele é reta, é uma só a palavra dele. Não tem entrelinhas, não tem as letrinhas miúdas. Aquilo que Deus diz é o que ele pensa, e o que ele pensa é o que ele diz. Então há uma simplicidade em Deus.
Não existe, você não precisa achar, ele disse isso, mas ele está pensando outra coisa. Não, isso é do homem, isso é do ser humano, dizer uma coisa e pensar outra. Isso é falsidade, isso é duplicidade. Em Deus não existe isso. Ele é simples. Quando se diz que Deus é simples, é que não há intenção por trás daquilo que ele está dizendo. Quando ele precisa emitir um juízo, ele diz exatamente o que ele precisa. E se ele fez uma promessa para você, se ele chamou você, tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, não é para te enganar lá na frente. Não é para largar você numa hora de dificuldade. E quando ele diz para o ímpio, ou você se converte ou você morre, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele é simples naquilo que ele diz. Então, o verso 5 do Salmo 33, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Por que você não vê a bondade do Senhor? Que você não está olhando. A palavra de Deus diz que a terra está cheia da bondade do Senhor, da bondade do Senhor, do amor dele. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Esse é um outro atributo de Deus. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército dos céus, tudo o que você vê nos céus, foi Ele quem fez. Ele é todo poderoso. Por isso, você pode confiar de todo o coração no Senhor. Ele é todo poderoso. E o Salmo vai descrevendo quem é o Senhor. Ele conhece todas as coisas. Então, essa não é sem fundamento que Deus fala, confia em mim de todo o coração. Há fundamento. Agora, você conhece o Senhor, à medida que você conhece o Senhor, você começa a perceber, Ele é plenamente digno de confiança. Mas se você não gastar tempo estudando as Escrituras, lendo as Escrituras e lendo com atenção, com meditação, você não vai conhecer o Senhor. À medida que você o conhece, você começa a perceber, Ele é digno de toda a confiança. Uma outra coisa que, como o Senhor é todo poderoso, Ele controla o futuro. Ele não só conhece o futuro, Ele controla o futuro. Se você lê a Escritura, em várias, do início ao fim, você vê, a única pessoa que pode dizer o que vai acontecer no futuro é aquele que controla o próprio futuro, a minha vida, a sua vida. Então eu posso me confiar a Ele plenamente. Ele é digno de toda a confiança. E tudo o que se relaciona com o Senhor, da nossa parte, tem que ser de todo o coração. Por isso que o escritor de Provérbios, Salomão, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Quando se refere a louvar o Senhor, tem que ser de todo o coração. Um louvor que é só dos lábios, que não é de todo o coração, ele não é aceito pelo Senhor. A obediência ao Senhor tem que ser de todo o coração. Se existe algum resquício, uma resistência de obediência, ela não é aceita pelo Senhor. Então tem que ser de todo o coração. Louvar o Senhor, honrar o Senhor, buscar o Senhor, tem que ser de todo o coração. Um olho para cá e outro para lá, não é aceito pelo Senhor.
A palavra de Deus chama de um coração dividido. Ele não aceita de forma alguma. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Ele chama de mente dividida. A NVI, ela traz a expressão muito interessante, mente dividida. Tiago, capítulo 1, verso 8. O contexto aqui é quando alguém precisa de sabedoria no meio das tribulações e pede a Deus, mas pede sem confiança. Deus o chama de homem de ânimo dobre. Tiago 1,8, ele diz, esse homem é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa é inconstante, a pessoa que tem uma hora está bem, outra hora não está, uma hora confia, uma hora não confia, não é de todo o coração. E a NVI fala que esse homem é um homem de mente dividida. Quer dizer, ele não decidiu ainda, ele não fechou a porta do forno, está aberto. Né? Ele não decidiu o que ele quer. Ele ainda não se chegou ao Senhor com todo o coração. E no capítulo 4 de Tiago, no versículo 8 também, o apóstolo Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou mente dividida, limpai o coração. O problema não é superficial, o problema é de coração mesmo. É um problema seríssimo, um problema no íntimo, é coração impuro. Deus chama que é impureza, diz que é impureza isso. E a falta de confiança no Senhor, ela é grave, é um pecado grave. Não é uma coisa que, não é tão sério assim. Não, isso é vital. Eu falei no início que é um assunto vital para nós. Se você não confia no Senhor de todo o seu coração, você tem mente dividida. E a palavra de Deus diz que isso é impureza. Então é sério, é grave. Essa confiança no Senhor, nós temos um exemplo em Mateus 14, uma história bem conhecida nossa, quando o Senhor Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, começando no versículo 22. Nós não vamos ler todos os versículos, mas a história é que os discípulos estavam... Jesus ficou no monte orando sozinho, os discípulos foram atravessar o lago. E no verso, quando eles, na quarta vigília, já bem de madrugada, Jesus foi andando sobre as águas em direção ao barco. Quando os discípulos viram Jesus, eles acharam que era um fantasma e gritaram com medo, gritaram aterrados. Aí Jesus, no verso 27, ele diz, Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus
Pedro, quando viu que era o Senhor Jesus, ele disse: então, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Quando Jesus o chamou, Pedro pôs todo o peso dele sobre a palavra do Senhor Jesus. Ele confiou nele. Humanamente é loucura andar sobre a água, não se anda sobre a água. Mas Pedro pôs a confiança dele na palavra do Senhor Jesus. Ele confiou de todo o coração e desceu do barco, começou a andar sobre as águas. Mas é interessante a palavra, reparando ele na força do vento, ele começou a olhar para o lado, ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele começou a reparar nas circunstâncias e começou a afundar, porque ele tirou o coração dele, tirou a confiança do Senhor Jesus. E ele gritou com medo, ele teve medo e começou a afundar e gritou, mas gritou para a pessoa certa. E o Senhor Jesus prontamente estendeu a mão, mas ele o repreendeu. Por quê? Porque a falta de fé, ela é o oposto o medo, aliás, é o oposto da fé, é uma fé invertida. Tira os olhos daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe, daquele que tem o controle sobre as circunstâncias. O livro de Eclesiastes diz que homem nenhum pode conter o vento. E quando o Senhor Jesus manda acalmar o vento, não nessa ocasião, mas noutra ocasião ele fala: acalma-te, emudece. Ele mostra que ele não é um simples homem, ele é Deus. E ele é digno de toda a confiança. Quando ele diz: vem, pode vir. Pedro foi e não afundou, mas quando Pedro repara nas circunstâncias, ele começa a afundar. E é grave, tanto que ele recebeu a repreensão do Senhor Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele parou de olhar, parou de confiar de todo o coração no Senhor Jesus. E nas suas circunstâncias, nas minhas circunstâncias, como é que nós estamos? Você está olhando para aquele que tudo pode? Nem sempre o Senhor faz acalmar as circunstâncias, mas Ele é o Senhor de todas as coisas. O Jó chegou ao ponto de falar: ainda que ele me mate, nele confiarei. E nós condicionamos muitas vezes a nossa confiança, se ele fizer, se ele mudar as coisas, se ele melhorar a minha situação, eu vou confiar. Mas não é assim que funciona com Deus. Eu acho que o conselho mais espantoso que eu já recebi na vida foi uma circunstância onde eu não sabia o que fazer quanto ao meu futuro da minha família. Estava numa situação muito, muito delicada e um pastor, ele me falou: Hélio, o que você precisa fazer, ele me voltou para a oração a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus ensinou, que o Senhor diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse pastor disse para mim: Hélio, o que você precisa fazer é pegar uma folha em branco, assim, e assinar o seu nome e apresentar ao Senhor. Eu confesso que eu tremi na base quando ele falou isso, porque eu não conhecia o Senhor. Eu era pastor, eu já era pastor, mas eu não conhecia o Senhor. E ele disse: faz isso, põe aqui e deixa Deus preencher os termos aqui. Você só põe a sua assinatura. Essa é a única maneira de chegar a Deus. Você concordar sem saber o que é. Irmãos, foi a melhor coisa, o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Esse irmão já está junto com o Senhor Jesus. Mas eu não me arrependo nada
de ter feito isso, de ter seguido esse conselho do irmão. Mexeu comigo, porque minha esposa dependia de mim, só tínhamos um filho, e eu não sabia para onde ir, o que fazer. Mas o Senhor é plenamente digno de confiança, totalmente digno de confiança. Quando você faz isso, você confia de todo o seu coração. Isso implica, é mais do que só confiar. O confiar no Senhor está entrelaçado à obediência a Ele. É um concordar com a palavra dEle. É uma submissão. A fé, ela não é meramente uma coisa intelectual, ela é moral. Implica em obediência, em rendição ao Senhor. Ela é muito mais ampla do que só acreditar em algumas coisas, né? É um compromisso com o Senhor e vale a pena. É um compromisso que o Senhor Ele não te engana, Ele não tem segundas intenções. Mas o nosso texto em Provérbios, ele continua dizendo, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. E aí ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, não seja esperto. Essa é uma ordem para não ser esperto, para não confiar nos meus próprios métodos. Ou seja, tira o foco da sua própria inteligência, da sua própria habilidade. Jeremias, Deus falando por meio de Jeremias, ele diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu próprio braço. Não é só o homem que confia no outro homem, numa outra pessoa, mas é que confia em si mesmo. Essa é uma das maiores palavras contra a nossa independência. O problema do ser humano, o problema básico é justamente essa, a independência. Que a serpente falou com Eva. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, e saberão, e terão conhecimento, né? Essa ideia de conhecer, de fazer, de viver, como se Deus não existisse, como se eu não precisasse do Senhor. E o trabalho de Deus na nossa vida, do início ao fim, Ele precisa puxar o nosso tapete. Muitas vezes nós temos que bater o nariz no chão para perceber, olha, eu estou confiando em mim, eu não estava percebendo isso. Por quê? Qual é a razão das provações na nossa vida? O Senhor manda provações para nos mostrar em que nós confiamos. E o Senhor é zeloso. A palavra de Deus diz que ele tem ciúme. Ele não divide a glória dele com ninguém. Muitas vezes o nosso discurso é religioso, o nosso discurso é cheio de citações bíblicas, de expressões piedosas, mas a prática não é. E Deus conhece o nosso coração. Isaías 30:15. O profeta escreve assim: que assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Ele está falando, por que converter? Por que falar de conversão para a igreja? Por que falar de conversão para o povo de Deus? Que é
muito fácil perder o rumo. Um navio, se ele não corrigir constantemente o rumo dele, ele perde o rumo. Uma nave espacial, ela constantemente tem que observar se está saindo ou não do rumo e corrigir o seu rumo. E a conversão, Deus diz que é na conversão e no sossego. Esse sossego que ele está falando é aquela ideia de baixa a bola. Para com essas artimanhas suas diante da vida. Nós precisamos trabalhar? Precisamos, mas onde está a nossa confiança? Nós estamos nos apoiando em nossa própria esperteza, em nossos próprios métodos, ou nas circunstâncias, onde é que nós estamos nos apoiando? Nosso íntimo é só Deus quem conhece, mas Ele conhece. E se você se volta para o Senhor e diz, Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti de todo o meu coração, Deus leva a sério a oração. E a vida não começa a melhorar, a vida começa a ter seus percalços. Ou você já está passando por circunstâncias que você não reconhece a mão do Senhor. Esse é o verso 6 de Provérbios 3. Ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em tudo que te acontece, em todas as suas circunstâncias. Reconhece o Senhor, Ele está ali, Ele está trabalhando. Não é preciso começar. Agora, quando você ora, você fala, Senhor, eu quero aprender. Agora eu estou me colocando diante de Ti. Deus trabalha. Deus começa a abrir os seus olhos. Nós temos que orar, pedindo, Senhor, dá-me olhos simples, olhos para ver a Tua mão agindo. Porque nós somos cegos, por natureza nós somos cegos. Nós não vemos a mão de Deus. Nós vemos um jardim bonito, nós falamos, puxa, mas o dono, olha, investiu nisso. Mas que jardineiro talentoso! E nós esquecemos que isso tudo são causas secundárias. Quem fez aquele jardim bonito é Deus, Ele é a causa primária. Não fosse a bênção do Senhor, não fosse a graça de Deus, não teria aquilo. Se você tem capacidade no seu trabalho, Deus é quem te deu essa habilidade, você está desenvolvendo. Como um mordomo, deve desenvolver suas capacidades, mas é Deus quem te deu essa capacidade. Nós muitas vezes não reconhecemos a mão dele, mas é isso que nós precisamos aprender e suplicar ao Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Irmãos, Deus não tem, Ele não se acanha de passar a vara em nós. Graças a Deus por isso, porque Ele não pede licença. Às vezes a gente recebe um e-mail ou alguma coisa assim, lê alguma coisa assim, que é Deus falando, né? Por favor, meu filho, não faça isso. Ou, por favor, me permita agir assim em sua vida. Isso é um ídolo criado pela cabeça de alguém. Não é Deus. E Deus não pede licença. E eu aprendi errado, que Deus é muito cavalheiro, que Ele não entra no coração sem que a pessoa permita. Não, Ele não é cavalheiro nesse sentido, né? Deus é a melhor pessoa que existe. Mas Ele, quando Ele tem como desígnio salvar um pecador, Ele converte o pecador, Ele muda o coração. É um mistério que nós não entendemos. Sem violar a vontade da pessoa, Ele dispõe a pessoa para ela voluntariamente buscar o Senhor.
Então, se há no seu coração um desejo de conhecer ao Senhor, não é porque você é bom ou porque você é melhor que o seu irmão, que não quer nada com Deus, ou sua mãe, ou seu pai. Não é por isso, é porque Deus expressou a sua misericórdia para com você. Não é? Então, a gente pode agradecer ao Senhor e se lançar no Senhor. Quando a imagem que sempre me vem à mente quando eu leio esse texto de confia no Senhor de todo o teu coração, é a rede. Quando você deita na rede, você relaxa. Ou, se você tiver dúvida se está bem pendurado ou não, você fica tenso. Você está ali deitado, mas não aproveita. Né? Às vezes, na própria vida com Deus, a pessoa está ali, mas ela não descansa no Senhor. Não há um descanso. E o descanso de Deus, ele só é atribuído, Deus só concede o descanso para quem confia de todo o coração. Então é um privilégio imenso o descanso na eleição, o descanso de que Deus me chamou. Eu era religioso, mas não conhecia o Senhor, até que o Senhor me mudou o coração. Né? E saber que Ele faz isso, e quando Ele faz, isso é eficaz, isso é eficiente, né? Funciona, transforma. Outra razão, eu perguntei por que falar de conversão para a igreja, para os irmãos. Ele diz: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Outra razão por que nós devemos falar de conversão constantemente, para nós precisamos ouvir sobre conversão. Quando você lembra da parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus diz que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, ou eram imprudentes, né? Mas as 10 dormiram, porque o noivo demorou, elas estavam esperando o noivo. Abra a sua Bíblia lá, vamos ler essa passagem. Mateus 25, começando no verso 1, nós vamos ler até o verso 5. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou imprudentes, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Agora o verso que eu quero chamar a atenção é o verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse sono, ele vem quando tem tédio, quando nós estamos esperando. Você está esperando no aeroporto, numa rodoviária, dá sono, se espera e nada acontece. E o tédio, a demora, o cansaço junta, e espiritualmente nós sempre estamos em perigo de adormecer, de ficarmos sonolentos. E quem dorme, aqueles que sofreram algum acidente já no volante por terem dormido, eles sabem, né? Não percebe. Quando a pessoa acorda, ela está, ou às vezes não acorda, né? Então, o sono é extremamente fácil, você não percebe quando está passando de um estado para o outro. Então, há necessidade de falar de conversão, sim, para nós que já nos convertemos. Sim, há necessidade. Que a vida cristã é um constante voltar para o Senhor. É um constante lembrar, olha, é um constante conferir do meu rumo.
É por isso que Davi ora no Salmo 139, nos 2 últimos versículos, ele diz: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É na provação que os meus pensamentos vêm à tona. É na hora da pressão, na hora da provação, que eu começo a perceber quem eu sou de fato. No dia a dia, quando tudo bem, eu não percebo isso, mas o Senhor nos põe na provação para os nossos pensamentos virem à tona. Eu começo a agir ou reagir de forma que eu até fico surpreso, mas eu sou assim, eu penso assim, sim, mas eu não sabia. E Davi ora, ele diz: Senhor, faz isso, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É só um homem que quer andar com Deus que pode orar dessa forma. Só uma pessoa que sinceramente quer andar com Ele pode orar assim. E eu convido você a fazer isso, a orar dessa forma. As duas coisas. Uma é você decorar Provérbios 3, 5 e 6. Toma isso como propósito. Escreve Provérbios 5 e 6. Pega um papelzinho, pega uma folhinha, pode ser um papelzinho desse tamanho assim. Escreve aqui em cima, Provérbios 3, 5 e 6. Copia, verso 5, copia, verso 6, copia. Embaixo escreve de novo, Provérbios 3, 5 a 6. Que a gente normalmente esquece a referência. A gente lembra o versículo, mas não sabe onde ele mora. Então é bom a gente escrever 2 vezes. E a outra coisa, essa é uma, decora a palavra. Guarda a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Com esse objetivo, acumula riqueza dentro de você, a riqueza da palavra de Deus. Vai chegar um momento em que talvez você não tenha condições de recorrer à palavra, mas você a guardou no coração. Você medita na palavra. Ora, permite ao Senhor que fale ao seu coração. É outra. Salmo 139, abra a sua Bíblia lá, vamos ler esse texto. Salmo 139, os versículos 23 e 24, que são uma oração. E nós podemos repetir as orações que estão nas Escrituras, não como meramente uma repetição, mas fazer dela a nossa oração. Esses são exemplos de orações que são agradáveis a Deus, né? Você pode falar e falar com todo o seu coração. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Não é que Deus não conhece. Ele, no início do Salmo, ele diz que ele já conhece a palavra antes que ela saia da minha boca. Então, ele conhece o meu coração. Mas ele está falando: faz uma sondagem, Senhor. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos suplicar essa mesma coisa ao Senhor e constantemente suplicar que esse novo ano seja um ano de busca do Senhor simples, uma oração, uma busca sincera. Você vai passar por circunstâncias difíceis, mas confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo o que acontecer na sua vida. Reconhece a mão do Senhor. E lembra que o Senhor, Ele nos disciplina, Ele passa a vara, mas Ele disciplina aqueles que Ele ama. Então receba a disciplina, chora debaixo da disciplina, mas fala: Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor está cuidando de mim, está me disciplinando. Recebe a disciplina dEle, né? E não se estribe no seu próprio entendimento.
acabou, eu estou perdido. Não, não, confia no Senhor de todo o seu coração. Amém?